E aí, galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é a Natália e hoje a gente vai ter uma aula sobre a primeira lei de Mendel, uma aula sobre genética básica, beleza? Vamos entender um pouco aí da história das ervilhas. Para começar, a gente tem que pensar em por que Mendel escolheu as ervilhas. Por que Mendel escolheu a espécie Pisum sativum? O que ela tinha de diferente? Algumas das opções, algumas não, né? Todas as opções para ele ter escolhido essas ervilhas são: reprodução rápida, então se reproduz rapidamente, dá origem a um embrião mais rápido e esse embrião germina rapidamente e ele consegue observar com uma maior facilidade. Autofecundação, ou seja, as flores elas são hermafroditas, as flores possuem os dois sexos, possui tanto o gineceu, que é a parte feminina, quanto o androceu, que é a parte masculina. Então, essas flores são capazes de fazer uma autofecundação, porque além de ter as duas partes, masculina e feminina, essas flores elas demonstram essas partes também juntas, porque algumas espécies, para evitar a autofecundação, faz com que o androceu apareça em determinada época do ano e o gineceu em outra época. Essas daqui não, apresentam os dois ao mesmo tempo. Características marcantes, ou seja, essas ervilhas não dariam dúvidas para Mendel. Ou é verde ou é amarelo. São características muito marcantes. Vou mostrar outras para vocês. E, por último, as características escolhidas eram independentes. Vou contar aqui uma fofoca biológica, tá? Na verdade, Mendel estudava as ervilhas, porém o propósito deles não era entender essa parte de genética, entender por que passa uma coisa, por que passa outra. Não era isso. Na verdade, Mendel queria estudar a evolução. Olha isso. Só que com os resultados que ele obteve, com os resultados matemáticos, ele percebeu que na frente dele ele tinha uma descoberta tão grandiosa quanto aquela que ele buscava. E Mendel teve também uma questão de sorte, porque as características que ele escolhia eram características, além de marcantes, que isso é algo da própria espécie, mas eram características independentes. Porque a galera que realmente estudava genética, que realmente queria saber como é que acontecia essa coisa toda, normalmente estudava várias características ao mesmo tempo. Mendel não. Mendel primeiro estudou cor, depois estudou textura, depois estudou, enfim. Então Mendel, ele teve uma sagacidade em saber escolher qual espécie ele iria estudar e teve uma certa sorte em escolher características em que uma não dependia da outra. Isso você vai entender melhor na segunda lei de Mendel, mas por enquanto a gente está só na primeira. E eu estou só tentando te justificar dos acertos que Mendel teve. Tranquilo? Aí lembra que eu te disse que eu ia mostrar para vocês como essas características eram bem marcantes? Olha aqui, a flor tinha a questão de posição, aqui uma posição axial, que é uma posição meio que no meio de um ramo, uma posição terminal, que é bem na ponta do ramo, cor, ou era branca ou era púrpura, altura, ou era alta ou era baixa, textura, ou é lisa ou é rugosa, cor, ou é amarela ou é verde. Então aqui vocês podem ver que as características eram muito dicotômicas, eram muito ou é isso ou é aquilo, não existe dúvida. Não é que nem, por exemplo, quando uma flor ou é vermelha ou é um rosa escuro, que às vezes para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Não, aqui as características eram bem marcantes. Ele estudou tudo separadamente e ele escolheu uma espécie de reprodução rápida e que era capaz de fazer autofecundação. Beleza? Deu para entender o porquê da ervilha e como isso foi importante? Mas agora eu vou te contextualizar um pouquinho antes de Mendel, só para você dar uma entendida do que se dizia na época. Primeira coisa, você precisa saber que na época de Mendel, DNA, RNA, transcrição, tradução, gente, não se sabia disso. Isso é algo muito mais recente, muito mais recente. Então ele não tinha noção disso. Você já ouviu falar daquele termo de cavalo puro sangue? Casamento dentro da mesma família pode
gerar doenças porque está misturando sangue. Você deve ter já ouvido falar algumas coisas desse tipo. E era realmente isso que se acreditava na época, que você é resultado da mistura da sua mãe com seu pai. Mistura. E com os estudos dele, a gente vai entender que não é bem uma mistura, que existem coisas que são dominantes sobre outras, que existem coisas que falam mais alto, né, que se expressam mais do que outras. E isso tudo é graças aos estudos mendelianos. Tranquilo? Daí, como é que foi esse experimento de Mendel? A gente vai aos pouquinhos. Olha só. Primeiro, ele pegou a geração P, que é a geração parietal. O que ele fez? Pegou ervilhas amarelas, pegou ervilhas verdes. E ele tinha certeza que era linhagem pura. Isso é importante você saber sobre o experimento de Mendel. A geração P é uma geração de linhagens puras. Ou seja, ele fez repetidas autofecundações naquela planta e viu que todos os descendentes daquela planta aqui sempre eram amarelos e aqui sempre eram verdes. Então eram linhagens puras, porque sempre davam amarelo e no outro caso sempre davam verdes. Aí ele pegou essas linhagens puras, essa geração parietal, e cruzou. Quando ele cruzou, olha só o que ele encontrou: 100% da linhagem amarela. Quando ele cruzou a amarela pura com a verde pura, deu amarelo. Ué, cadê a verde? A verde entrou em recesso. A verde, ela está escondida dentro da amarela. Então, quando a gente fala das cores amarelo, verde, a gente está falando do fenótipo. É aquilo que a gente vê. Quando a gente fala das letrinhas, isso é o genótipo. A partir desse cruzamento eu já posso falar de letrinhas com vocês, porque olha só, cruzei verde e amarelo, o meu resultado deu amarelo. Então o amarelo domina e o verde é recessivo. Verde começa com a letra V. Isso daí é uma regrinha, assim, para ser mais fácil da conversa científica. Quando você for fazer uma questão, sempre usa a primeira letra daquilo que for recessivo, daquilo que sumiu. Você já teve aula de conceitos, né? Então, recessivo é aquilo que sumiu. Eu estou vendo o amarelo, mas eu sei que existe o gene do verde ali escondido. Então, a gente vai usar a letrinha V, porque vem do verde. Aqui é puro, não é? Vzinho, Vzinho. Por quê? Porque eu estou falando do verde, e verde é recessivo, então eu uso a letra minúscula. Aqui é dominante, não é? E é puro, não é? Então é Vzão, Vzão. É amarelo, então é Vzão. É puro, então é Vzão, Vzão. Quando eu cruzei Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, dá origem a uma única linhagem, que é a linhagem amarela. Porém, a linhagem amarela é heterozigota, porque ocorreu essa combinação dos genes, essa combinação de genótipos. E essa linhagem amarela é diferente dessa, porque a geração amarela F1 é Vzão, Vzinho. A geração amarela parietal era Vzão, Vzão. Como é que isso tudo aconteceu? Olha aqui no quadro. Se eu tenho a verde, que é Vzinho, Vzinho, cruzando com a amarela, que é Vzão, Vzão, lembra que daqui, qual é o único gameta que eu vou ter? Vzinho. Porque se eu separar Vzinho, se eu separar Vzinho, então todos eles são Vzinhos. E daqui, qual é o único gameta que eu vou ter? Vzão. Se eu separar aqui, Vzão, Vzão. Então, Vzão, Vzão, sempre você, Vzão. Quando eu faço esse cruzamento, o meu resultado é Vzão, Vzinho, que foi ali o que aconteceu. Mas aí ele pensou, pô, misturei linhagem pura amarela com linhagem pura verde, tive amarela. E se eu cruzar amarela com amarela? Aqui, a geração F1. Se eu fizer uma autofecundação, o que será que aparece? Você já está sabendo qual é o genótipo, você está um passinho à frente de Mendel. Vamos ver o que acontece.
Quando eu cruzo Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, esse cara daqui, ele pode te dar tanto Vzão quanto Vzinho. Esse cara daqui pode te dar tanto Vzão quanto Vzinho. Quando você vai misturar isso, você pode ter Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzinho com Vzinho. Você aumenta as suas probabilidades. Daí o que você vai ter? A geração F2. Fiz uma autofecundação, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E com isso eu tive esse resultado. Essa permuta aí de genes. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, na primeira lei de Mendel, você está vendo o quê? Você está vendo que existem características. Essas características são determinadas por fatores. Nós dois sabemos que são por genes, mas lembra que Mendel não sabia do DNA, não sabia de gene. Então, essas características são determinadas por fatores que vão se segregar e vão formar depois a prole, a partir da combinação dos fatores maternos com os fatores paternos. Olha só aqui, mais um exemplo para você. Geração P, geração parietal, veio de autopolinização. Peguei uma planta que tinha uma flor branca, cruzei, 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 cruzei. Vi que todo mundo sempre nascia branco. Peguei uma flor de cor púrpura, cruzei, 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 cruzei e vi que sempre dava púrpura. Ou seja, essa planta e essa planta são de linhagem pura. Peguei a púrpura, peguei a branca, cruzei as duas. Agora é uma fecundação cruzada, porque eu cruzei uma com a outra. Nisso, olha só como é que veio a geração F1, toda púrpura. O que nós sabemos, então, que púrpura é a condição dominante e branca é a condição recessiva. Então, eu sei que na geração parietal, a branca era Bzinho, Bzinho. A púrpura era Bzão, Bzão. Quando eu faço esse cruzamento, a geração F1 é toda Bzão, Bzinho. Quando eu faço a autofecundação, na geração F1, vem a geração F2, em que eu tenho 3 plantas púrpuras para uma branca. Essa é a proporção mendeliana para a primeira lei. Qual é a proporção mendeliana? 3 para 1. São 3 fenótipos dominantes para um fenótipo recessivo. Mas como é que é o genótipo? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, qual é a proporção fenotípica? 3 dominantes para um recessivo. Qual é a proporção genotípica, que é o gene, que é a letrinha? 1 Bzão, Bzão, para 2 Bzão, Bzinho, para 1 Bzinho, Bzinho. Sempre, sempre. Então, na proporção mendeliana, o que a gente tem é isso daqui, ó. 3 para 1. Sendo que esse 1 é homozigoto recessivo. E aqui nesse 3 eu tenho 1 que é homozigoto dominante e 2 que são heterozigotos. Deu para entender? Então a proporção fenotípica e genotípica é um pouquinho diferente. Porque dentro dos dominantes eu tenho aqueles que são homozigotos, ou seja, são letrinhas iguais, Bzão, Bzão, e existem aqueles que são heterozigotos, que são as letrinhas diferentes, Bzão, Bzinho. Show? Deu para entender o que é a primeira lei de Mendel? Então, o que os estudiosos, depois de descobrirem os experimentos mendelianos, o que eles falaram que Mendel descobriu? Isso daqui, ó. Cada caráter, o que é caráter? É o fenótipo, no exemplo anterior, a cor da flor, é condicionado por 2 fatores. O que isso significa pra gente? Por 2 genes.
que se separam na formação dos gametas. Lembra, nós somos diploides, nós temos cromossomos pares e esses cromossomos vão se separar para formar os nossos gametas, porque nós somos diploides, nós temos pares de cromossomos e os nossos gametas apresentam uma única cópia, um único cromossomo. Então existe uma separação, uma segregação para formar gametas, nos quais ocorrem em dose simples. Então nós somos diploides, temos pares de cromossomos, então nós temos 2 fatores. Esses 2 fatores que eu tenho, um veio da minha mãe e um veio do meu pai. A gente sabe que cor de olho é determinado por vários genes, mas vamos supor que seja por um apenas, tá? A minha mãe, ela tem olho verde, tem mesmo. O meu pai tem olho castanho, é verdade, tá? Tô falando aqui da minha vida, tô me abrindo com você. O meu olho é castanho, tá vendo? É castanho. Eu não tive a felicidade do olho verde. Pausa. Eu não tive a felicidade do olho verde. Vamos supor, então, que os genes fossem de apenas 1 para 1, tá? De cor de olho. O meu pai me doou o gene do olho castanho. A minha mãe me doou o gene do olho verde. Quando esses 2 se combinaram, castanho é dominante. Então, o meu olho é castanho por conta desse gene que veio do meu pai, que é dominante. E o gene da minha mãe era recessivo. Deu para entender? Então, são fatores que se segregaram para a formação dos gametas deles. Os gametas se uniram, fecundação, e deu origem à Natalinha aqui que está na sua frente, de olho castanho. Show de bola? Deu para entender o que chegaram de conclusão com os experimentos de Mendel? Então, beleza. Daí, isso daqui é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Primeira coisa que Mendel teve muita sorte foi de escolher fatores que eram realmente independentes. E quando a gente diz isso daqui, ó, voltar um pouquinho, de caráter, eu estou falando do fenótipo, e dos 2 fatores, é porque nós temos 2 cromossomos, esses cromossomos são homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que ditam as mesmas características. Então aqui, ó, eu tenho cromossomos homólogos que são responsáveis por dizer qual vai ser o crescimento, a cor do cabelo, o tipo sanguíneo, cor do olho. Por exemplo, o que eu dei, a minha mãe me deu a cor do olho verde e o meu pai me deu o gene para a cor do olho castanho. Deu para entender? E esses 2 cromossomos se uniram. O cromossomo do meu pai e o cromossomo da minha mãe. Assim como o cromossomo de vocês. Um veio do pai, o outro veio da mãe. E nós somos diploides e os gametas são haploides. Show? Normalmente, as questões de vestibular, ou elas vêm na forma de texto, e nesse texto eles falam sobre homozigoto, heterozigoto, então te fala como é que são os filhos, tudo aquilo, e você tem que pensar como é montar aquela família e dizer qual vai ser o resultado do que a questão quer. Ou às vezes a questão vem na forma gráfica, né? No vestibular te dá poucas informações, te dá uma imagem, um gráfico, e você tem que chegar às conclusões. Quando a gente está falando de genética, aquele negócio de bolinha, quadradinho, que juntou, que deu filho, que não sei o quê, a gente chama isso de heredograma. Aqui tem algumas diquinhas de o que significam as coisas. Os mais importantes geralmente são: quadrado é homem, bolinha é mulher. Quando tiver um triângulo, normalmente é um bebê que ainda não nasceu e que nós não sabemos ainda qual é o sexo. Pode ser um triângulo ou um losango, mas normalmente é um triângulo. Se tiver pintado de preto a imagem, o quadradinho ou a bolinha, é porque aquele indivíduo é afetado, então apresenta aquela determinada condição. Quando tem um tracinho entre uma bolinha e um quadrado, é porque eles são casados, eles tiveram um relacionamento e então vai dar origem a um filho ou então a uma filha. E com isso você vai construindo, né, como é que serão esses indivíduos. Vai ficar mais fácil de você entender quando você for colocar isso em prática e tentar fazer as questões da apostila, beleza? Mas aí, uma coisa que é muito comum é quando você for fazer uma questão e você ficar assim, tá bom, esse cara tem um fenótipo dominante, mas qual vai ser o genótipo dele? Tá bom, eu sei que é dominante, eu sei que a ervilha é amarela, mas aquela ervilha é vezão ou é
Vzão, Vzinho? É homozigoto ou é heterozigoto? Porque quando o fenótipo é o fenótipo recessivo, a gente já sabe qual é o genótipo. É o homozigoto recessivo. Mas quando é o fenótipo dominante, como que vai ser o genótipo? Daí a gente tem uma forma de descobrir isso, que é o cruzamento teste. Quando você não sabe, você faz um cruzamento teste. Como é que isso vai estar acontecendo? Aqui eu tenho uma flor que é púrpura. Lembra que púrpura era dominante? Beleza. Mas como é que ela vai ser? Ela vai ser homozigota ou heterozigota? É só você pegar essa flor púrpura e cruzar ela com uma flor branca. Como é que isso vai se dar? Se eu cruzar a flor púrpura com a flor branca e todos os descendentes forem púrpura, significa que esse cara daqui, ele era um homozigoto dominante. Porque ele tem as duas letrinhas lá no maiúsculo, né, dominante. Então, independente de qual dos dois genes se combinem com os genes, né, com o fator lá da branca, vai ser dominante. Agora, se for um fenótipo dominante com um genótipo heterozigoto, quando você cruzar com a branca, você vai ter essa proporção. Metade púrpura, metade branca. Vai ser meio a meio. Então, como é que acontece o cruzamento teste? O cruzamento teste é quando você não sabe se o fenótipo dominante ele tem um genótipo homozigótico ou um genótipo heterozigótico. Daí você vai fazer um cruzamento. Esse cruzamento teste necessariamente é com o indivíduo recessivo, com fenótipo recessivo. Fez o cruzamento. Se na prole todos eles tiverem a mesma característica dominante, era porque era homozigoto. Se na prole todos eles tiverem metade-metade, ou algo próximo disso, se aparecer o recessivo, é porque era heterozigoto. As questões que caem sobre isso costumam cair falando sobre determinado agricultor gostaria de plantar tal variação que é mais rentável, não sei o quê, mas como saber se aquela semente era homozigótica ou heterozigótica? Aí você vai ter que procurar uma alternativa que fale sobre isso. Que se ele for homozigoto, toda a prole terá característica dominante. E se for heterozigoto, a prole tenderá a ter uma proporção meio a meio. Mas é claro que se você não vai fazer um cruzamento teste com um ser humano, não. Como é que você avalia se aquele cara é heterozigoto, se aquele cara é homozigoto? Como é que você vai fazer isso? A partir do heredograma. Aí o heredograma ajuda a gente. Por exemplo, vamos dizer... Calma aí, tô apagando, espera um momento, tá acabando. Mais um pouco. Opa, acabei, apaguei. Vamos dizer o seguinte. Eu tenho aqui uma mãe e um pai que estão esperando uma criança. Beleza? Aí, sei lá, a mãe, vamos dizer meus pais. Vamos usar de novo o meu exemplo, aqui me expondo de novo para vocês. Minha mãe tem olho verde, né? Então vamos dizer aqui que ela tem olho verde, ela é Vzinho, correto? Correto. O meu pai tem olho castanho, isso significa então que ele é Vzão alguma coisa. Não sei se é Vzão ou se é Vzão Vzinho, porque a característica é dominante. Vai fazer cruzamento teste com o ser humano? Não, né? A gente não vai ficar fazendo filho assim, calma. Como é que você vai descobrir isso? Você vai ter que analisar os meus avós. Como é que eles são? Opa! O meu avô tinha olho verde. Então, o meu avô era Vzinho. O meu avô poderia dar para o meu pai qualquer gene que não fosse o Vzinho? Não, porque ele é Vzinho. Então, eu sei que o meu pai é Vzão, Vzinho. Quando a gente cruza isso, Vzão, Vzinho, que é meu pai, com Vzinho, que é minha mãe. Isso daqui dá o que pra gente? Vzão, Vzinho. Ó, Vzão, Vzinho. Vzinho. Agora aqui, Vzinho. E aqui, Vzão, Vzinho. Beleza? Ficou complicado? Deu para entender? Você também pode fazer na forma de tabelinha. Olha só.
Meu pai, Vzão, Vzinho, minha mãe, Vzinho, Vzinho. Aí você faz a tabelinha. Aqui, Vzão, Vzinho, aqui, Vzão, Vzinho, aqui, Vzinho, Vzinho e aqui, Vzinho, Vzinho. Você pode fazer das duas formas, ou faz chuveirinho ou faz esse jogo da velha aqui, beleza? Aí você vai ter essas possibilidades. Se a questão perguntar, as chances da sua professora Natália ter um irmão de olhos verdes é de... Aqui, quais são as chances? Não é metade do geral? Então, as chances são de 1/2 ou 50%. Eu tinha 50% de chance de nascer de olho verde, não nasci. Tá bom, gente? Deu para entender? Cruzamento teste? Beleza, então cruzamento teste é isso daqui. Mas e quando eu não posso fazer um cruzamento teste? Como é que eu posso resolver isso a partir de heredograma? Aqui, sempre vendo como é que seria o anterior. Aqui no caso, olho verde seria minha mãe e o meu avô paterno. Tranquilo? Deu para entender? Genes letais. Vamos lá. Os genes letais são aqueles que quando estão em combinação vão gerar a morte. Um exemplo disso é a coloração de alguns camundongos. Se você tiver camundongos, por exemplo, aqui, que são amarelos e que são marrons. Aqui eu tenho um camundongo que é recessivo. Ele é azinho. Aqui no caso ele é só azão sem esse Yzinho em cima, né, de yellow, que seria o gene. Aqui ele é recessivo. Aqui eu tenho 2 ratinhos que são amarelos e eles são heterozigotos. Mas esse rato, ele nunca vai poder ser homozigoto dominante, porque o homozigoto dominante leva à morte. Isso daí é muito comum com alguns genes. Existe o gene do nanismo também, que ser anão, né, ter essa estatura, é algo dominante. É algo dominante. Ser anão não é recessivo, é ser dominante. E os anões, existem vários tipos, né? Mas quando eu estou falando do gene mesmo, né? Do gene de anão, do gene do nanismo. Quando eles se encontram em homozigose dominante, isso não leva ao desenvolvimento total do embrião, não leva ao nascimento. Todo anão, basicamente, que você conhece vai ser, se for, né, por conta de gene, vai ser do tipo heterozigoto. Porque quando você coloca esses 2 genes do nanismo juntos, esse gene é letal e vai levar à morte do indivíduo, beleza? Outra condição para a gente conversar sobre a primeira lei de Mendel é com relação à ausência de dominância. Porque até agora, tudo que a gente falou era de ser dominante e de ser recessivo. Mas alguns genes não têm essa ação, um não se sobrepõe ao outro. E existem 2 tipos de ausência de dominância. O primeiro é quando é codominante, que é o tipo do sangue. Ou a pessoa é azão, ou a pessoa é Bzão, ou a pessoa vai ser 0. Tipo sanguíneo, AB 0. Mas a pessoa também pode ser AB. O que acontece? O tipo sanguíneo 0 é realmente o tipo sanguíneo recessivo, tá? O tipo sanguíneo A é dominante sobre o tipo sanguíneo 0. O tipo sanguíneo B é dominante sobre o tipo sanguíneo 0. Mas o tipo sanguíneo A e B, um não domina sobre o outro. E isso é o que a gente chama de codominante. É uma codominância porque os 2 aparecem. Olha só aqui, o 0 não apresenta, é a ausência, é o recessivo. O A vai ter bolinhas, o B vai ter losangos, o AB tem bolinhas e losangos. Os 2 estão aparecendo. Então, é o A e B, são os 2 juntos lá nas suas hemácias. Então, o nosso tipo sanguíneo é do tipo codominante, se tratando de A e de B. Outro tipo de ausência de dominância é quando você tem uma herança intermediária. Existem flores vermelhas e existem flores brancas. E quando você combina essas 2 flores de determinadas espécies, o heterozigoto é rosa. Nesse caso, você está vendo vermelho, você está vendo branco? Não. Você está vendo uma mistura dos 2. Como é uma mistura dos 2, a gente não chama de codominante, a gente chama de herança intermediária. Então, qual é a diferença? Vamos resumir. O codominante é quando você vê os 2.
Os dois genótipos estão se expondo e você consegue ver nitidamente dois fenótipos ali ao mesmo tempo. E não existe um dominando sobre o outro. Já a herança intermediária, existe um terceiro fenótipo. Deu para entender? Então, na herança intermediária, a mistura dos dois gera uma terceira característica. Então, a mistura do vermelho com branco vai gerar o rosa. Para a gente estar fechando essa parte, tudo que a gente falou até aqui era de herança nuclear, eram dos genes, dos cromossomos que estavam no seu núcleo. Mas você lembra que também existe DNA em outra parte da célula, que é na mitocôndria? Então também existe a herança genética mitocondrial. E a herança genética mitocondrial é desse tipo igual ao do Mendel, que existe uma mistura? Que existe uma complementação entre os dois, uma interação gênica? Não, porque as nossas mitocôndrias, todas elas vieram das nossas mães. Então, a herança mitocondrial é uma herança materna. Então, se a minha mitocôndria tiver qualquer tipo de defeito, esse defeito veio da minha mãe, porque as minhas mitocôndrias vieram da minha mãe. Então, o DNA mitocondrial é sempre materno. Por que isso acontece? Porque durante a fecundação, o citoplasma materno se mantém para a formação do nosso zigoto, enquanto que o citoplasma mitocondrial, onde tem aqui ó, as mitocôndrias, ficam para o lado de fora da nossa célula. A gente não recebe as mitocôndrias dos nossos pais. Tranquilo? Aqui, por exemplo, a gente tem um pai que tem a doença, mas os filhos não têm, porque a mitocôndria vem da mãe. Aqui a gente tem uma mãe que tem a doença. Aí sim, todos os filhos dela terão. E isso também acontece com relação aos cloroplastos, que é a mesma justificativa da mitocôndria, por conta da fecundação. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, plantas em que essa variação aqui vai ser branca e essa aqui vai ser verde e essa aqui que é uma misturada, que é heterozigoto. Se o gameta feminino for desse tipo, toda a prole vai ser desse tipo. Se o gameta feminino for desse tipo, toda a prole será desse tipo, porque não existe mistura de DNA, nesse caso de cloroplasto. A linhagem de cloroplasto vai ser sempre a linhagem materna. Beleza? Deu para entender? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.